Bom Dia, Ministro. Voltamos! Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e aí em rede com emissoras de rádio de todo o país. Quero dar boas-vindas a todos que estão com a gente e quero dizer que se você quiser acompanhar o programa de hoje, basta você tem vários meios aí, pela agência Gov, você nos acompanha ao vivo, você também pode nos acompanhar, nós estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, você também nos acompanha pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @Canal Gov. Além da TV ao vivo na agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Você assiste a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E olha, após 2 anos sem consenso no G20, a declaração do grupo que se reuniu no Rio de Janeiro sob a presidência do Brasil na semana passada foi um sucesso e considerada por especialistas uma importante vitória da diplomacia brasileira. O Brasil conseguiu reunir aí consenso no mesmo documento entre países como Estados Unidos, Rússia, China, Argentina e Alemanha. A principal contribuição brasileira, sem dúvida, nesse G20 foi a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo presidente Lula. Além de 82 países, também assumiram um compromisso com a aliança 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. A declaração final do encontro trouxe ainda ênfase na transição energética e na premência de ações ambientais. Taxação de grandes fortunas como uma das formas de financiar as mudanças necessárias no cenário internacional. Reforma na governança de instituições multilaterais para dar eficiência aos esforços de paz e garantia de preservação dos direitos humanos. Esses também foram pontos da declaração final. E sobre isso e muito mais, é claro, a gente conversa hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Embaixador, obrigada pela sua presença. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia para você também. Obrigado pelo convite. Ministro, a gente que agradece. Então, vamos começar falando da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que foi o grande legado aí nessa cúpula do G20. Canal Gov esteve lá. Você que nos acompanha aqui pôde acompanhar tudo ao vivo pelos nossos veículos todos, YouTube, TV, transmitimos tudo, ministro. E aí, a Aliança Global veio com esse sucesso, a Argentina, inclusive, que não tinha aderido, né? Foi uma grata surpresa, né? O presidente Milei, né, acabou aderindo. E agora, daqui para frente, como é que essa Aliança Global, ministro, vai sair do papel? Quais são os próximos passos? Bem, sem dúvida nenhuma, a apresentação, o lançamento oficial e o número de adesões à Aliança Global foi um sucesso. Não é uma falsa modéstia, mas foi um sucesso porque nós contamos, eu tenho números aqui, adesão de 82 países, da União Africana, da União Europeia também, 33 organizações e instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. Ou seja, nós temos um total de 148 adesões entre países, instituições, organismos internacionais e instituições filantrópicas, como eu mencionei. Isso é muito importante e é uma das grandes conquistas do G20 durante a presidência do Brasil. Depois eu me refiro às 2 outras. Mas a Aliança Global é uma articulação entre as experiências nacionais dos diversos países e fundos também que foram mobilizados com doações. Então, por exemplo, é baseado nas experiências dos países. O Brasil tem o Bolsa Família, tem o programa de merenda escolar, tem o programa de fomento à agricultura familiar. Todas essas são iniciativas que levam à produção de alimentos e à distribuição de alimentos segundo regras estabelecidas pelo governo. Então, isso é uma experiência que servirá para vários outros países em várias outras regiões
E nós estamos criando uma espécie, foi criado, além dos fundos, das reservas que vão ser postas à disposição para o financiamento das iniciativas em outros países, nós vamos pôr à disposição uma espécie de um banco de dados em que os outros países poderão saber o que o Brasil faz, o que outros países da América Latina, América do Sul faz, o que se faz na África. Então isso é muito importante porque vamos dizer, compartilhar o conhecimento Sim. que se tem, articular e oferecer aos países, junto, obviamente, com a questão dos fundos e trabalhando muito proximamente com a FAO, com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A FAO é um importante organismo, o Brasil é membro desde o início e nós vamos criar um pequeno núcleo na FAO com 4, talvez, funcionários, 2 brasileiros que irão e outros, para justamente articular essa ação e começar imediatamente a produzir efeitos, resultados. Há vários países que têm interesse em receber essas informações e receber essa cooperação. Então, eu acho que é um mecanismo da maior importância. Foi o carro-chefe da presidência brasileira. O presidente Lula se envolveu desde o início. Inclusive, no mês de julho passado, nós tivemos no Rio de Janeiro uma reunião da área de desenvolvimento do G20, que o presidente Lula foi, não era de nível de chefe de Estado, era ministerial, mas ele foi justamente para fazer o anúncio e explicar o que seria a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Isso foi o carro-chefe que mobilizou, como você disse, todos os países. Inclusive o Vaticano, o presidente tinha convidado o Papa, que infelizmente não pôde vir, mas veio no seu lugar o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, que é o primeiro-ministro do Vaticano, e trouxe uma mensagem de apoio muito forte do Vaticano e do Papa Francisco, coisa que dá, evidentemente, um destaque ainda maior a essa iniciativa. Como eu disse, não foi a única, nós tivemos 2 outras grandes iniciativas, a mobilização global contra a mudança do clima e o chamado à ação pela reforma da governança global, que correspondem exatamente aos 3 pilares da presidência brasileira do G20, que era a eliminação da fome e da pobreza, as energias renováveis e a transição energética e o desenvolvimento sustentável, segundo e o terceiro, reforma da governança global. São todas iniciativas que se complementam e estruturam esse G20 lançado pelo Brasil, renovado, reapresentado, como você também mencionou, há duas, vamos dizer, edições anteriores, em 2023 e 2022, não foi possível chegar a um documento final, um documento que expressasse as decisões tomadas pelos chefes de Estado e pelos ministros. Dessa vez nós logramos isso, foi um grande sucesso. Não foi fácil, foi um longo período de negociação, mas o empenho do presidente Lula e o peso do Brasil levou a uma solução positiva. Sem dúvida, ministro, saímos muito bem na foto desse G20 e vamos falar muito mais ainda sobre outros pontos do G20 com mais detalhes. Mas, ministro, vamos começar a viajar ao país, então? Com muito prazer. Então vamos já chamar para a nossa conversa aqui a minha colega da Rádio Nacional, Priscila Mazenotti. Um ótimo dia para você, minha querida. Oi, Karine, bom dia para você, ministro também, bom dia. Eu queria começar perguntando sobre essa história da carne, ministro, esse impasse aí com o Carrefour francês. A empresa pediu desculpas depois de ter anunciado aí a suspensão da venda. Foi um pedido de desculpas considerado fraco por algumas autoridades brasileiras. O próprio presidente da Câmara já disse que vai colocar em votação aquela proposta de reciprocidade, né, de importar produtos brasileiros somente para países e de países que tenham práticas ambientais semelhantes. E aí, ainda ontem, a gente teve mais um capítulo dessa história, que foi um deputado francês chamando a nossa carne de lixo. E aí eu pergunto para o senhor, foi de fato um pedido de desculpas fraco? O Brasil vai pedir alguma retratação formal? Que avaliação que é feita nesse momento? Bem, foi toda essa questão
surgiu de uma manifestação do presidente mundial de uma grande cadeia de supermercados francesa, que fora da França, a maior plataforma deles, a maior operação é no Brasil. Eu acho que ele deve ter feito isso por questões domésticas, políticas internas, e o que provocou primeiro a reação e a resposta do Ministério da Agricultura, também da Embaixada do Brasil em Paris, que imediatamente instruímos o nosso embaixador em Paris a fazer uma nota, divulgar uma nota e também enviar essa nota a todos os meios de comunicação, porque colocava o assunto na sua verdadeira trilha, no seu verdadeiro caminho. A exportação de carne brasileira é feita para mais de 140 destinos no mundo e cumpre com todos os requisitos sanitários, sanitários e questões de controle de qualidade de todos os países, de mercados, inclusive muito exigentes, como toda a União Europeia, Japão, Estados Unidos, China. O Brasil é o maior exportador de proteína animal e sempre teve com muito sucesso, além do consumo doméstico, obviamente. Então, foi uma questão, eu diria, de uma manifestação de uma empresa privada. Os governos não se envolvem nisso. O que nós fizemos foi uma nota, e ontem houve uma segunda nota de esclarecimento da situação. A retratação, a carta que o presidente dessa empresa de supermercados mandou ao ministro da Agricultura, eu acho que ela toca no ponto principal. Eu acho que aí ele se desculpou, porque ele reconheceu a qualidade sanitária e a qualidade em paladar também dos produtos brasileiros. Então eu acho que isso já é uma resposta e uma boa resposta para essa questão, que, como eu disse, é entre empresas privadas, a empresa matriz na França e a no Brasil, que por acaso, e seguramente pela qualidade dos produtos que vende também, que são no Brasil, são feitos e produzidos no Brasil, que tem no Brasil, vamos dizer, a sua primeira filial, a sua mais importante operação no exterior depois da França. O senhor acha que está superado já? Ou ainda não? Do ponto de vista de governo, não houve nenhum problema maior. Eu acho que do ponto de vista empresarial, acho que está superado. Ele disse que a carne, o frango são produtos de boa qualidade que correspondem, que são enquadrados dentro da legislação sanitária e das exigências da União Europeia e da França. Eu acho que está bem. Acho que então, com isso, essa página. Então, já que viramos essa página, vamos a Belém do Pará, vamos à Rádio Liberal. Rodolfo Souza já está com a gente. Oi, Rodolfo, bom dia para você, querido. Bom dia, Karine, bom dia para o ministro, para os colegas e para quem está nos acompanhando. Ministro, a gente teve a COP29 recentemente em Baku, no Azerbaijão, né? E o Brasil vai receber essa grande conferência no que vem. Agora a gente que recebe o mundo aqui na capital do meu estado. Eu queria, ministro, que você falasse a respeito da importância, né, desse evento acontecer aqui em Belém, acontecer em uma das maiores cidades da Amazônia aqui do Brasil, e a importância de acontecer aqui e elevar a Amazônia nessa luta, né, para combater essa questão climática muito complicada que a gente sente todo dia aqui no país. Obrigado. Não, obrigado por sua pergunta. Evidentemente que a COP é uma conferência anual e muito importante, e a COP 30, que se realizará em Belém do Pará, vai ser extremamente importante, porque não só é também uma meta de política externa e política doméstica também do presidente Lula desde o início do seu governo. Aliás, ele anunciou que ainda na COP que se realizou no Egito, na cidade de Sharm el-Sheikh, que foi a COP 27, ele anunciou que ia apresentar a candidatura do Brasil para sediar a COP 30 e disse nesse momento que queria que a COP 30 fosse na Amazônia, para que o mundo e os países que têm uma preocupação com a preservação do meio ambiente, das grandes florestas tropicais, conhecessem, tivessem um contato direto com a Amazônia e com uma cidade tão grande como é Belém, no coração
da Amazônia. A COP30 vai ser muito importante porque vai ser um momento de revisão das metas anunciadas, as chamadas NDCs, que são as metas de preservação e de redução das emissões de gás de efeito estufa, para que se tenha a garantia do acréscimo de, no máximo, 1,5% graus centígrados na temperatura global até 2030. Essa COP de Belém, a COP30, vai ser um momento importante, porque vai ser um momento de avaliação das metas apresentadas e dos resultados obtidos. E o Brasil continua liderando nessa questão climática, de mudança de clima, de meio ambiente. O Ministério das Relações Exteriores trabalha muito de perto com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva e com os outros órgãos do governo diretamente envolvidos, para que a COP de Belém seja um sucesso. E o Brasil tem liderado pelo exemplo. Nós fizemos, inclusive, antes da COP de Baku, a qual esteve presente, chefiando a delegação brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós anunciamos, o presidente Lula anunciou em Brasília a NDC, a revisão das metas dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro na redução das emissões de gases. E que foi um anúncio de uma medida importante e corajosa, inovadora, porque são metas ambiciosas. Então, eu creio que com isso também servirá de exemplo. Há um prazo até fevereiro próximo para que todos os países apresentem as suas NDCs renovadas ou confirmem que estão dentro das mesmas previsões feitas nos anos anteriores. E a nossa NDC é maior do que a anterior. Portanto, nós estamos fazendo com isso também um gesto e um apelo para que os países se esforcem a apresentar metas mais ambiciosas, de forma que a gente chegue realmente ao limite de 1,5 de elevação da temperatura global. Ministro, quero aproveitar ainda essa pergunta do meu colega lá de Belém, do Rodolfo Souza, porque paralelamente ao G20 estava ocorrendo então a COP lá no Azerbaijão. E enquanto o Brasil falava de transição energética com muita força, inclusive dando exemplos próprios, né, do que está sendo feito aqui no Brasil, e construía então um consenso em torno disso, na COP as coisas não estavam andando tão bem quanto aqui no Brasil. E eu acredito que isso jogue uma responsabilidade muito grande para o Brasil, para essa COP de Belém. Eu queria uma avaliação do senhor. Em muitos lugares foi dito que a COP do Azerbaijão chegou a ser um fracasso. Não sei se nessa conversa, que é tão dura em relação à mudança climática, que envolve aí tantos interesses, né, ministro? Como é que fica agora a responsabilidade do Brasil, né, para chegar nessa COP de Belém com muito mais pressão, muito mais responsabilidade, ministro? Bem, realizar uma COP já é uma grande responsabilidade, porque é um evento internacional que reúne uma quantidade enorme de países, de membros, muitos com os seus chefes de Estado para a abertura, para o início, chamado segmento de alto nível, e envolve milhares de pessoas. Na COP anterior, nos Emirados, acho que foi em torno de 80 mil pessoas que participaram ao longo dos 15 dias da reunião, porque aí estão também sociedade civil e universidades, instituições dedicadas à preservação. Quer dizer, há um grande diálogo também com a sociedade que quer estar presente e influenciar nas decisões que vão decidir o futuro do planeta. Agora, a COP de Baku eu não classifico como um fracasso de forma alguma. Eu acho que teve uma grande importância e foi uma grande luta, uma grande batalha, porque uma das decisões muito importantes tomadas foi justamente com relação aos valores de financiamento para mitigação do impacto da mudança climática. E desde a COP 15, se não me engano, havia um compromisso dos países desenvolvidos
de fazerem um aporte anual de 100 bilhões de dólares para essas medidas. E nunca chegaram lá, nunca contribuíram efetivamente. Foram muitas discussões em torno disso, os 100 bilhões por ano foram se acumulando, a situação cada vez é mais grave no aspecto do clima e da mudança climática. Basta ver a inundação que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a grande seca na Amazônia, a poucas semanas e poucos dias antes da COP na Espanha, uma inundação em Valença com uma violência das águas provocando mortes, e inundações em lados, secas em outro, inclusive mudando os sinais, porque regiões secas e desérticas tiveram inundações, outras como a Amazônia, que é de uma região com tantos rios, com tanta umidade, com a seca que se produziu. Eu acho que é muito importante que os países desenvolvidos sejam chamados a efetivamente participar e ter um compromisso maior. Houve um compromisso entre a COP29 e a COP30 em valores de financiamento e de compromisso dos países desenvolvidos, que eu creio que é importante, porque se não ficássemos num vácuo seria pior. Agora, sem dúvida nenhuma, vamos ter que discutir essa questão da participação maior dos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos têm uma responsabilidade grande. Todos os países desenvolvidos destruíram florestas, foram rios, secaram também, pela ação, pelo desenvolvimento que aconteceu do século XVIII em diante, enquanto os países em desenvolvimento não chegaram a esse estágio ou chegaram muito mais tarde. Portanto, a responsabilidade maior é dos países desenvolvidos. Esperamos que todos possam contribuir com o que lhes corresponde nesse momento tão crucial da preservação do nosso planeta. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Se você quiser resgatar o conteúdo dessa e de outras entrevistas, nos ver ao vivo ou resgatar o conteúdo dessa e de outras entrevistas, você pode procurar o nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Pela Rádio Gov, você também consegue aí o áudio de todas as nossas entrevistas. radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos seguir aqui com o nosso giro? Vamos a Salvador, vamos à Rádio Sociedade. Luan Julião, ótimo dia para você. Muito bom dia para você, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, eu queria saber, o Brasil, como ele avalia possíveis implicações de uma mudança de postura americana com a vitória de Donald Trump e alguma das pautas-chave, principalmente no G20, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e também as pautas climáticas? Eu não entendi direito. Luan, a gente teve um probleminha no áudio aqui. Você quer saber a avaliação do ministro sobre a Aliança Global, é isso? Eu queria... Cortou seu áudio de novo. O áudio está cortando, Luan? Vamos tentar mais uma vez. Não, estamos sem áudio, seu microfone está fechado. Eu vou tentar... Aí, agora sim, agora sim. Eu queria saber do ministro se o Brasil já avalia uma possível mudança de postura americana com a vitória de Donald Trump em alguns temas chaves do G20, como a Aliança Global contra a Fome e também nas pautas climáticas. Muito obrigado, Luan. Agora sim, desculpa, houve um corte no som, agora sim entendi sua pergunta. Olha, o Brasil continuará seguindo as orientações de política externa eleitas e indicadas pelo presidente Lula desde o início do seu governo. Com relação às posições que o futuro governo do presidente eleito Trump terá, não é um pouco difícil avaliar agora ou dizer alguma coisa, porque é sempre um pouco de futurologia, quer dizer, se a gente pode partir do princípio das decisões e das posições que o governo do presidente Trump, o primeiro, tomou. Isso já tem também 4 anos que ele deixou o governo, o mundo mudou e, enfim, a avaliação que ele possa ter dos eventos e das posições do governo americano podem mudar também. Nós estamos preparados para manter um diálogo sério, de nível e um diálogo aberto, como sempre tivemos com os Estados Unidos. Nós comemoramos
200 anos de relações com os Estados Unidos este ano e, portanto, é uma relação adulta, madura e sólida, é um importante parceiro do Brasil. Vamos ter conversas com o presidente, nós teremos posições e nem sempre as posições nossas podem coincidir plenamente com as de outros governos, mas para isso existe a diplomacia, para se conversar e chegar a posições comuns de interesse dos dois países. É o que eu posso dizer sobre eventuais futuras posições do novo governo dos Estados Unidos. Ministro, o senhor mencionou aí essa relação Brasil-Estados Unidos, 200 anos, e aí eu quero lembrar também que antes de ir ao G20, de chegar ao Rio de Janeiro, o atual presidente Joe Biden foi à Amazônia, né? A primeira vez que um presidente norte-americano visita a Amazônia, né? Fez, inclusive, compromissos financeiros lá com a Amazônia. E aí quero saber se esse compromisso financeiro, na avaliação do senhor acha que isso vai se concretizar ou pode ser que não vá para frente? Como é que a gente fica agora com isso acontecendo bem numa transição de governo? Foi uma sinalização importante, mas agora, e agora? Agora é aguardar? Bom, em primeiro lugar, foi ótimo e importante ter a visita do presidente Biden à Amazônia. Aliás, ele cumpriu agora um desejo, um plano que resultou de um convite que o presidente Lula fez a ele em maio ainda, para que viesse ao Brasil, e a Amazônia, o presidente queria acompanhá-lo para de lá então fazerem uma série de anúncios com relação às políticas climáticas. Mas na ocasião o presidente Biden não pôde vir, porque já estava no início de campanhas e tudo, e havia uma série de compromissos que não permitiam a vinda dele. E agora ele veio porque ele esteve na reunião da APEC no Peru e em seguida passou um dia em Manaus e viajou para o Rio de Janeiro para participar do G20. Dessa vez foi o presidente Lula que não pôde acompanhá-lo a Manaus pelos compromissos que tinha também com decorrentes do G20. Mas eu acho que foram anúncios bons e importantes e foram anúncios feitos pelo governo americano, em nome do país, em nome do governo, pelo presidente em exercício. Como são temas pacíficos, que eu acho que há um consenso de que é importante a preservação do meio ambiente, toda a política climática, eu acho que sim, que são temas que serão mantidos, porque, afinal de contas, são do interesse de todos os países, né? E a função dos governos é defender sempre as políticas e os objetivos dos seus estados e os benefícios que possam trazer para os seus povos. Portanto, eu acho que sim, vamos esperar que tudo seja mantido e seja o compromisso mantido pelo governo seguinte. É isso, vamos esperar e torcer. E aí a gente chama a rádio Band News do Rio de Janeiro, porque a Gabriela Morgado, a gente não tem o vídeo dela, mas ela mandou uma pergunta pra gente, vamos ouvir. Oi, bom dia, meu nome é Gabriela Morgado, jornalista da Band News FM do Rio de Janeiro, e a minha pergunta é sobre a presença do presidente argentino Javier Milei no G20. Queria saber como que o governo viu a assinatura da Argentina da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a adesão da Argentina, e também saber como é que estão as relações entre Brasil e Argentina hoje, depois da presença do Javier Milei aqui no G20, e também toda a questão que envolveu o cumprimento do presidente Lula com ele. Bem, a Argentina também é um sócio importante, parceiro importante do Brasil. Nós, esse ano, comemoramos 201 anos das relações bilaterais. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com o Brasil, membro fundador com o Brasil do Mercosul, um país muito importante. Ficamos muito contentes com a adesão da Argentina justamente às nossas iniciativas no G20, inclusive não só na Aliança Global, mas também no documento final também que foi aprovado por consenso. E tenho certeza que trabalhamos muito bem com o governo. Eu tinha muitos contatos com a anterior ministra das Relações Exteriores, que deixou a sua função agora há coisa de um mês e pouco.
já nos comunicamos com o novo ministro e tenho certeza que outros ministros continuam também mantendo o mesmo contato que sempre mantiveram. Aliás, um dos exemplos, um dos fatos é que pouco antes da pouco antes do G20, o Ministério das Minas e Energias do Brasil, o ministro Alexandre Silveira e a contraparte dele na Argentina, assinaram um importante memorando de entendimento para estudar as possibilidades e a viabilidade da construção de um gasoduto que permita que o gás argentino da região de Neuquén, da província de Neuquén, na região de Vaca Muerta, chegue ao Brasil e possa suprir as necessidades brasileiras, sobretudo do sul do Brasil, numa conexão direta, criando justamente um fornecimento constante e estável. Isso é o sinal das boas relações e do bom entendimento. E com relação à fotografia, o presidente Lula fez uma fotografia como fez com todos os chefes de Estado que chegaram, e era uma coisa protocolar. No primeiro dia todos chegavam com uma ordem de precedência e eram recebidos, saudados e faziam uma fotografia com o presidente Lula. Foi o que aconteceu também com o presidente Javier Milei da Argentina. É isso, ministro. Então nós seguimos com o nosso giro. Vamos a Porto Alegre, vamos lá para a Rádio Guaíba, porque o meu colega Arthur Stoffel está com a gente. Oi, Arthur, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, a Aliança Global contra a Fome teve a adesão de 82 países na reunião do G20. Como vai funcionar esta aliança e é viável erradicar a fome no mundo nos próximos 6 anos? Olha, eu tenho certeza que esse é um importantíssimo instrumento. Se ele vai conseguir erradicar totalmente, não sei, temos que ver e acompanhar, mas o que mais importante é que se tenha criado esse mecanismo e que todos os países trabalhem seriamente para que esse mecanismo seja implementado e anunciado, criado, já tem os elementos constitutivos e, como eu havia dito e você reiterou, foram 82 países, além dos organismos internacionais e outro tipo de instituição, que, se filiando à Aliança Global, dão força, dão textura, dão peso e poderemos, evidentemente, trabalhar, e queremos, da nossa parte, vamos trabalhar intensamente para que se reduza a fome no mundo e se elimine. Difícil tudo sempre depende do empenho, da dedicação e da seriedade com que todos se envolvam. O Brasil conseguiu eliminar a fome em 2015, a FAO declarou publicamente que o Brasil tinha deixado o mapa da fome. Foi produto dos projetos feitos e anunciados nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e que surtiram efeito, resultaram, e no início do mandato da presidenta Dilma Rousseff foi feito esse anúncio. Como o próprio presidente Lula diz, quando ele voltou agora à presidência, havia mais de 30 milhões de brasileiros na fome, sofrendo de fome de uma forma inaceitável. E já os esforços de 2 anos de governo tiraram um grande número, uma grande proporção, algo em torno de 20 milhões, não tenho os dados exatos, mas é mais ou menos em torno de 20 milhões. Portanto, se em 2 anos nós tiramos 20 milhões, eu acho que é possível o mundo todo, unido num programa importante, eliminar a fome no período até de 2030, todos trabalhando com seriedade e com intensidade nesse programa. Ministro, embora a estimativa de pessoas passando fome no mundo seja em torno, parece que de 700 milhões de pessoas, 750 milhões de pessoas, essa meta da Aliança Global é de atingir 500 milhões de pessoas, é isso, ministro? É algo mais, vamos dizer, mais realista, é que se pudesse, nesse prazo, o ideal seria eliminar totalmente. Sim. Mas tudo vai depender também dos outros recursos que sejam colocados à disposição, não só por países, como doações diretas, mas pelos organismos multilaterais de desenvolvimento, os bancos, como os bancos regionais, o BID, que é o Banco Interamericano, o Banco Asiático, o Banco Africano de Desenvolvimento, o próprio Banco Mundial.
todos os recursos e os mecanismos que essas instituições possam colocar à disposição são úteis, importantes e terão um impacto, obviamente, na eliminação da fome. Mas o objetivo é alcançar o número total. A meta até 2030 pode ficar em torno de 500, 550. O ideal seria que chegássemos à eliminação total. Sem dúvida. E os primeiros recursos partidos ali da aliança, o senhor acredita que devem chegar quando? Já houve vários compromissos, eu não tenho aqui os números, mas vários compromissos já foram anunciados, já existem recursos. O Brasil mesmo já fez um aporte que vai ser usado em parte para começar a implementar os planos. Não é um dinheiro que vai exatamente para algum programa neste momento. É recursos para articular o que eu disse, o banco de dados. Para a governança. Exatamente, para a administração desses projetos. Mas nós já fizemos, e vários outros países, a Noruega, vários outros Estados Unidos, na União Europeia, vários, quer dizer, já há recursos à disposição. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, que conversa hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ministro, vamos à Rádio Centro Minas, lá em Curvelo, Minas Gerais. Quem está com a gente é a Lorena Lemos. Oi, Lorena, bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Karine, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia para o ministro e também a todos os meus colegas comunicadores. Bom, ministro, dados do IBGE, do PNAD 2023, mostram que apesar no caso da pobreza ter sido reduzida nacionalmente, foi uma taxa de 27,5%, regiões como o centro-norte de Minas Gerais, gostaria de contextualizar aqui, localmente, continuam com altos índices de pobreza e insegurança alimentar, com limitações no mercado de trabalho e políticas públicas eficazes. Só a breve título de conhecimento, uma pesquisa publicada pela Unicamp sobre segurança alimentar em uma comunidade rural do Vale do Jequitinhonha mostrou que a maioria das famílias, que deu aí cerca de 75%, relatou gastar com alimentação valores inferiores a R$ 350 e metade delas relataram receber algum tipo de benefício da União ou do Estado. Mesmo assim, elas continuam gastando esses valores inferiores a R$ 350. Então, eu gostaria de saber como que o Brasil pretende alinhar as iniciativas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza a ações concretas que reduzam essas desigualdades regionais, especialmente em áreas mais vulneráveis, como no Vale do Jequitinhonha. Pois não. O que eu posso te dizer é que os programas brasileiros, os programas nacionais, como Bolsa Família, como a merenda escolar, como a agricultura familiar, são importantes e são administrados pelos órgãos do governo federal e pelos governos estaduais, vendo justamente quais são as regiões mais necessitadas. Você mencionou essa região em Minas Gerais, no norte de Minas, que eu tenho certeza que deve ser objeto da preocupação e da atenção dos órgãos, dos diferentes ministérios do governo federal, que tem uma ação imediata na questão do combate à fome, da pobreza e da desigualdade. Com relação à Aliança Global que foi lançada, é um programa que abrange todos os países que quiserem se afiliar, que quiserem se unir a essa iniciativa. Não precisa ser membro do G20. Todos os membros do G20 apoiaram e se afiliaram, os convidados também. Agora, todos os outros países, há vários outros países, Bangladesh, que não estava presente na cúpula, e que não é do G20, também já anunciou que quer participar. Aliás, Bangladesh tem um programa que é muito efetivo, se aproxima ao Bolsa Família e é um programa que produziu muitos resultados na redução da fome e da desigualdade também naquele país. Então, há vários outros que serão postos nessa plataforma, nessa espécie de banco de dados, para que todos possam conhecer e ver em que medida essas iniciativas se adaptam às necessidades de cada país e sobretudo num país como o Brasil, de cada região do país, levando em conta a grande extensão territorial do Brasil, as necessidades
E as características locais são muito diferentes, que variam da mesma forma que variam entre países, variam entre regiões do Brasil. Portanto, o importante é que se tenha esse mecanismo de conhecimento das iniciativas que servem para combater a fome, a pobreza e a desigualdade e contar também com os recursos da própria Aliança Global, como dos bancos de desenvolvimento. E de Curvelo, lá no interior de Minas Gerais, a gente vai a Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Quem está com a gente é a Rádio CBN, Murilo Zara. Ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os colegas aí da imprensa e também aos ouvintes em todo o país. Quero dizer, primeiramente, que é uma honra estar participando pela primeira vez da CBN Prudente desse programa do Bom Dia, Ministro. Agradecer a oportunidade e já perguntar para o ministro, no começo do programa, o senhor, inclusive, respondeu sobre a questão desse estremecimento das relações envolvendo a carne brasileira e a Europa, algo que vem acontecendo com uma certa frequência. Por outro lado, a carne, a proteína bovina sendo muito bem recebida na China e algo que a gente percebeu na reunião do G20, uma aproximação muito forte, uma disposição muito forte da China e um bom relacionamento entre Brasil e China, presidente Lula e o presidente Xi Jinping. Queria saber desse estreitamento, das possibilidades para a proteína bovina, para a carne do Brasil, no mercado asiático, como é que o senhor vê essa relação e a possibilidade de ampliação desse mercado para a carne, tendo em vista aqui que o nosso Oeste Paulista é um dos grandes produtores e exportadores de carne e também o maior rebanho bovino aqui do estado de São Paulo, ministro? Muito obrigado por sua pergunta, ela vai a um ponto muito importante. Eu queria primeiro explicar que as diferenças, ou o que você chamou de estremecimento, são questões entre uma empresa, uma grande empresa de supermercado francesa que tem também uma operação importante no Brasil. Aliás, como eu disse no início, é a maior operação desta empresa no exterior. E foi uma questão de declarações da direção da empresa na França, foi uma questão que envolveu única e exclusivamente a empresa. O governo brasileiro, pela palavra do ministro Carlos Fávaro da Agricultura, apenas colocou clara a posição do governo brasileiro com relação à qualidade dos produtos que são exportados para mais de uma centena de países e com regras sanitárias muito estritas, e que o Brasil atende a todos os requisitos sanitários, fitossanitários, todos na exportação para todos esses países, seja Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, China. O nosso comércio com a China, esse ano nós estamos comemorando 50 anos de relações com a China. Se comparado no início para agora, é uma diferença, é um crescimento exponencial. Nós temos com a China o maior comércio do Brasil com outro país. São 160 e poucos bilhões de dólares. Nós somos grandes fornecedores de produtos do agronegócio, seja grãos, seja carne bovina, ou galinha, ou aves em geral, ou suínos. É um grande mercado, os números são importantíssimos e as possibilidades de crescimento são muito grandes. Ao longo dessa permanência do presidente Xi Jinping no Brasil, que esteve no G20, que é uma reunião, uma cúpula presidencial, que ele normalmente não participa, ele participou de algumas, mas ele veio a essa do Brasil porque ele queria aceitar o convite que o presidente Lula tinha feito para que ele realizasse uma visita de Estado a Brasília, que aconteceu na última quarta-feira, dia 20. E nessa reunião, as discussões foram do mais alto nível, entre as equipes dos dois governos, com o setor privado, e disso resultaram 37 acordos e memorandos de entendimento entre os dois países. São instrumentos importantes em todas as áreas de ciência e tecnologia, também na área do agronegócio,
que só vão melhorar e intensificar a relação que já é excelente entre os dois países, e isso vai favorecer, evidentemente, a expansão do comércio. Nós queremos que haja uma expansão do comércio ainda maior entre os dois países, queremos que haja também investimentos cruzados, tanto de empresas chinesas no Brasil, como de várias empresas brasileiras que têm interesses específicos na China. Nós queremos que isso se amplie e creio que a visita de Estado ajuda a consolidar esse movimento, essa iniciativa. Ministro, vamos fechar essa rodada com Fortaleza, com a Rádio Dom Bosco, porque a Jocasta Pimentel também está com a gente. Oi, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Mauro Vieira. O Ceará ele tem se destacado como um polo promissor para o desenvolvimento do hidrogênio verde, com o surgimento de um hub estratégico para essa energia sustentável. Como o Brasil pode aproveitar essa iniciativa para fortalecer suas relações internacionais e também atrair investimentos estrangeiros para a transição energética, ao mesmo tempo que promove sua posição como líder global em energias limpas? Bem, o Brasil tem a mostrar ao mundo uma matriz de eletricidade que é das mais limpas do mundo, se não a mais limpa. 90% da produção de eletricidade é renovável. E a realização do G20 no Brasil permitiu à presidência brasileira botar no centro das discussões como um dos temas principais, um dos pilares da presidência brasileira, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que essa discussão no G20, que foi realizada ao longo desses 2 dias no Rio de Janeiro, foi objeto de uma das sessões, foram 3 sessões, cada sessão se dedicando a um dos temas que o governo escolheu como pilares da sua presidência. Houve discussões importantes, muito importantes, e creio que isso divulgou para o mundo as possibilidades do Brasil na questão das energias renováveis. O Brasil tem um grande componente hidrelétrico em sua matriz, eólico, solar, com possibilidades ainda crescentes e que podem crescer exponencialmente, e eu não tenho dúvida que o Nordeste do Brasil tem grande capacidade na produção de hidrogênio verde, que é, evidentemente, um elemento, um instrumento para o futuro dessa transição energética, com, inclusive, já acordos e grandes interesses com várias partes do mundo, inclusive com a Europa. Na Europa, um grande interesse na produção e exportação do hidrogênio verde a partir do Brasil. Portanto, eu creio que o G20 serviu para divulgar e abrir novas possibilidades para a participação do hidrogênio verde nas exportações brasileiras. Ministro, esse é o momento que a gente está bem na reta final do Bom Dia Ministro, mas a gente vai tentar fazer aquela rodada super rápidas, respostas rápidas, perguntas rápidas, vamos tentar colocar o máximo de colegas possíveis. Priscila Mazianotti, Rádio Nacional. Ministro, a gente está entrando aí no primeiro dia do cessar-fogo lá no Líbano. Eu queria saber uma avaliação do senhor. Esse é um caminho já, o início do fim da guerra? O que o senhor acha? Acho que sim, esperamos. Isso é o que nós lutamos desde o início, quando estávamos na presidência do Conselho de Segurança, ainda na questão, o conflito estava em Gaza e agora no Líbano, da onde estamos trazendo, hoje, chegando o 13º voo ao Brasil, com mais de 1.600 brasileiros evacuados da região. O cessar-fogo é promissor e é tudo que nós queríamos que acontecesse para que se chegue a uma solução do problema. Rádio Sociedade Salvador, Luan Julião. Ministro, quais são as prioridades do Brasil com o presidente do BRICS a partir de janeiro? Como existe uma estratégia para tentar equilibrar os interesses tão diversos do bloco? Quais serão as principais pautas do Brasil nesse sentido? Bem, o BRICS é uma plataforma de cooperação, de troca de informação. Isso que nós vamos fazer, vamos continuar examinando todas as possibilidades de uso de moedas locais no comércio, financiamentos através do novo Banco de Desenvolvimento presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff,
e vamos continuar examinando a expansão também, os critérios e condições para a expansão do grupo para um número maior de países que seja mais representativo do mundo em desenvolvimento. Rádio Centro Minas, Lorena Lemos. Bom, ministro, agora a gente vendo aí a recente vitória, né, do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, eu gostaria que o senhor dissesse, né, qual que é a sua opinião sobre como será a relação dos Estados Unidos a partir do ano que vem, juntamente com o Brasil na Aliança Global contra a Fome. Bem, eu espero que os Estados Unidos, também que o novo governo, mantenha o interesse que foi demonstrado pelo governo do presidente Biden nesta iniciativa, porque a fome, a pobreza e a desigualdade existem em todos os países, mesmo nos mais ricos e mais poderosos como os Estados Unidos. Há segmentos da sociedade que precisam desse tipo de atenção. Eu tenho certeza que será dada a mesma consideração. Porto Alegre, Guaíba, Arthur Stoffel. Ministro, em relação à guerra na Ucrânia, há uma perspectiva de um final da guerra num curto prazo ou ainda ela deve se alongar por muito tempo? Nós esperamos que que essa solução, que um cessar-fogo também, que o início de negociações venha a muito curto prazo. Isso foi a nossa posição desde o início e para isso temos lutado nos organismos internacionais, como foi a iniciativa bilateral do entendimento comum entre Brasil e China para a criação de um grupo de amigos que possa levar a uma solução. Esperamos que seja muito em breve também, não só no Líbano e em Gaza, mas também na Ucrânia, porque o mundo precisa de paz. CBN, Presidente Prudente, Murilo Zara. Ministro, falando sobre a questão ainda da relação entre Brasil e Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, ele anunciou já de início medidas muito protetivas, medidas de fechamento dos Estados Unidos. Eu gostaria de saber se o senhor imagina como é que o senhor vê essa questão e se há a possibilidade disso ter algum impacto sobre as exportações, por exemplo, da carne para os Estados Unidos, já que é um grande mercado que recebe a carne do Brasil. Bem, os Estados Unidos também é um grande produtor agrícola e produtor de produtos do agronegócio, como carne, galinha, enfim. Nós temos também um comércio muito importante e temos vários acordos bilaterais. O que nós vamos fazer é o que fizemos também durante a última presidência, ou a primeira presidência do presidente eleito Trump, que é conversar e negociar, sempre tentando encontrar as melhores soluções aos interesses nacionais. Ministro, queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, né? Os países estão aí, né? A França, por exemplo, aí nessas medidas protecionistas, né? Há um sentimento protecionista, claro, entre os países, e eu queria que o senhor nos desse aí um panorama de como andam essas conversas aí. Bem, as negociações são intensas e não são de hoje, tem quase 23 anos que começamos. Portanto, é já o momento de terminar. Esperamos que em breve o governo brasileiro se empenhou desde o governo do presidente Lula, desde o primeiro dia, desde 1º de janeiro do ano passado, nessas negociações. No âmbito do Mercosul, é o Brasil que preside essas negociações, acompanhado sempre pelos demais membros. E nós estamos confiantes de que temos que terminar essas negociações, esperamos que isso aconteça, negociamos intensamente com a Comissão Europeia, que tem um mandato de todos os países para levar adiante as negociações. Então estamos trabalhando com afinco e seriamente para concluir essa negociação assim que possível. Ano que vem a gente falou bastante sobre a França, né? Sobre essa questão aí com a rede Carrefour. E ano que vem, né, ministro, é comemorado o ano do Brasil na França e da França no Brasil. Né? O objetivo aí de celebrar 200 anos aí das relações diplomáticas entre esses dois países. O senhor já tem alguma coisa para adiantar para a gente sobre esse ano que vem, sobre essas comemorações? Não temos. Há uma quantidade de iniciativas na área cultural. Será
será uma comemoração, sobretudo na área cultural, envolvendo os dois países, os dois ministérios do exterior, os dois ministérios da cultura, e já uma grande programação em curso, com a participação do Brasil na Feira do Livro de Paris como país homenageado. Nós promoveremos também uma série de espetáculos, exposições e espetáculos musicais, de música popular, de música erudita, enfim, de todas as manifestações culturais brasileiras, e vamos fazer disso um grande evento. E devo dizer que é um grande interesse do presidente Lula e do presidente Macron. Todas as vezes que se encontram, falam com grande entusiasmo da questão do ano cultural, do ano cultural de cada um país no outro. Então será um momento de grandes manifestações, e esperamos, inclusive o presidente Lula tem vontade de, em algum desses momentos, participar da abertura do ano do Brasil na França, e esperamos também que o presidente Macron venha para a abertura do ano da França no Brasil. Ministro, a gente já está quase no finalzinho, mas eu quero aproveitar ainda falando sobre o G20. O Brasil, as bandeiras defendidas pelo Brasil no G20, o Brasil tem muita experiência, tem muita expertise em tudo que defendeu, né? Tanto na questão da Aliança Global, a questão de transição energética, e na história da governança, é um governo que sempre chamou, sempre quis ouvir as pessoas, então sempre chamou muita gente para opinar, né? Queria que o senhor falasse, antes do senhor ter as suas considerações finais, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do G20 social, que foi um momento muito importante, né, nesse G20. A África do Sul, que é o próximo país a presidir o bloco, pretende continuar com a iniciativa, e eu queria que o senhor dissesse a importância disso e falasse um pouco sobre o protagonismo do Brasil no cenário internacional, se o G20 veio aí coroar esse protagonismo. Bom, Karine, muito obrigado pela sua pergunta, porque eu até deixei, quando me referi ao G20, não me referi ao G20 social. E o G20 social foi uma inovação brasileira e muito importante, e foi uma iniciativa coordenada pelo ministro Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência da República, em que organizou esse diálogo social do G20 com todos os segmentos da sociedade. Isso envolveu no Rio de Janeiro, antes do início de quinta-feira a domingo, antecedendo os 2 dias, segunda e terça, da cúpula do G20, o diálogo social, o G20 social. Foi um sucesso, 30 mil pessoas participando, houve um grande diálogo e um grande debate. Eu participei da abertura, com o ministro Márcio Macedo, participei também do encerramento com ele, com o presidente Lula, em que o presidente Lula recebeu o relatório final de todos os grupos de engajamento para levar à cúpula dos chefes de Estado o que foi feito, e a grande maioria das recomendações e solicitações que recebemos dos grupos de engajamento, do G20 social como um todo, estão presentes na declaração final. Tem que também chamar a atenção, já disse no início, mas esse G20 brasileiro trouxe, além da Aliança Global, das nossas 3 iniciativas, da ação também global contra a mudança climática e a questão da governança global, nós também inovamos criando o G20 social. Experiência que nós passamos para a África do Sul com um chamado de atenção, com uma recomendação que fosse mantido, e já tivemos a confirmação do presidente Ramaphosa e do ministro do Exterior da África do Sul de que vão fazer também um G20 social. Então eu creio que as 3 iniciativas brasileiras, o G20 social e o fato de termos tido uma declaração, um documento final consolidando as posições resultantes das discussões durante a cúpula e todas as reuniões ministeriais, é uma contribuição importantíssima. Isso não acontecia há 2 anos. Eu acho que isso deu força nova e consolidou o G20. Sem dúvida, ministro. Imagino que agora seja um trabalho grande para essa transição. Quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez o seu convite. Estar aqui é um prazer.
e aproveitar esse espaço para poder divulgar as iniciativas de política externa do governo do presidente Lula e, sobretudo, neste momento, falar do G20. É muito importante que os ouvintes se interem do que foi o G20, da importância e do impacto do G20 na economia e na política mundial e, sobretudo, se interem também da grande seriedade, da grande contribuição, do grande comprometimento que o governo brasileiro teve nesse G20, porque é um grupo que pode realmente fazer diferença na governança global, na luta contra a fome e na transição energética. São temas que para o Brasil são fundamentais e que o futuro, não só do Brasil, mas o futuro da humanidade, estão diretamente ligados. Portanto, foi um grande prazer poder divulgar aqui um pouco os resultados da nossa presidência. Muito obrigado. Prazer foi nosso, obrigada. Sucesso aí na sua missão sempre. Venha sempre que puder, ministro. É muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, sempre às ordens. E você que nos acompanhou até agora, quero agradecer também a sua audiência, a sua presença aqui com a gente toda semana e aos colegas, espero revê-los numa próxima oportunidade. Quero agradecer também muito a presença de todos aqui e a gente se vê, então, aí nos próximos programas. E você continue com a gente no Canal Gov. Quem assina os trabalhos técnicos hoje pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê.